O cowboy disse: "Não quero uma cozinheira, quero uma companheira." E então lhe ofereceu uma vida que ela nunca esperava. Antes de começarmos, deixe um comentário abaixo e me diga o nome da sua cidade, de onde você está assistindo esta noite. E quando a história terminar, não esqueça de dar sua nota de 0 a 10. Agora, sente-se, relaxe e aproveite. O sol do Arizona ardia alto e impiedoso, um clarão branco sobre milhas de areia vermelha. Elijah Vance estava ao lado de uma carroça quebrada, o vento batendo contra sua saia. Duas crianças encolhidas na sombra estreita que restava. Seu marido havia desaparecido 2 dias antes levando o cavalo. E a última gota d'água no tremor da miragem. O som de cascos surgiu lento e constante. Não havia pressa, não havia urgência. Um cowboy apareceu no alto da crista, montado em um cavalo castanho, que descia a encosta com cuidado deliberado. Ele parou a poucos passos de distância, ergueu as 2 mãos onde ela pudesse ver e falou em voz baixa, carregada pelo vento. "Não estou procurando uma cozinheira", disse ele. "Estou procurando uma companheira." E naquele instante, algo frágil se moveu dentro dela, como o primeiro sopro fresco antes de uma chuva, que ainda não se sabe se virá. O deserto vermelho se estendia até o horizonte, o calor tremulando à distância. Elijah apoiou-se na estrutura da carroça quebrada, os dedos apertados em torno de um velho revólver, os olhos fixos no estranho que desmontava do cavalo. Seus filhos, Samuel e Susanna, se encolhiam sob a lona rasgada, espiando com medo e curiosidade. Silas Work, o nome que ele ofereceu suavemente, como se não quisesse quebrar o silêncio frágil entre eles, ajoelhou-se ao lado da roda da carroça. Não perguntou nada, não exigiu nada, apenas começou a trabalhar, retirando a madeira rachada e substituindo-a por uma peça nova, tirada da velha bolsa de couro que carregava. O sol queimava sobre seus ombros, escurecendo sua camisa com o suor. Suas mãos firmes, calejadas, manchadas de poeira e graxa, se moviam sem desperdício de gesto. Samuel se aproximou, os olhos brilhando, enquanto a roda lentamente voltava ao lugar. Elijah pensou em chamá-lo de volta, mas se conteve quando Silas, em silêncio, entregou ao menino um parafuso. "Segure isso para mim." Quando terminou o trabalho, não pediu pagamento. Em vez disso, puxou da bolsa de sela um embrulho de carne defumada e o colocou sobre um cobertor gasto, ao lado da pequena fogueira. "Alimente os pequenos", primeiro disse ele, sem pena na voz, sem julgamento no olhar. Elijah olhou do filho para o estranho. Nenhuma promessa, nenhum juramento, apenas o suor em sua testa e a graxa em suas mãos. O tipo de marca que mantinha uma roda de pé e, por um breve instante, baixava a guarda dela. "Me diga, você acredita que, às vezes, a confiança começa com coisas pequenas assim, e não com palavras bonitas?" Parte 1. Estranhos e cautela. A noite caiu depressa, como a aba de um chapéu largo puxado sobre os olhos cansados do deserto. O vento mudou de tom. Já não era o assobio seco do dia, mas uma brisa fria trazendo o cheiro de poeira, de erva brava, e um leve traço de ferrugem da roda da carroça que ele acabara de prender no lugar. Silas acendeu o fogo com alguns galhos secos de mesquite. As chamas subiram pequenas, firmes, como se entendessem que, naquela noite, dentro do círculo de sua luz, havia 2 crianças que precisavam dormir tranquilas e uma mulher que precisava repousar o revólver sem sentir que estava abrindo mão da própria força. Elijah puxou a lona velha mais baixa sobre Samuel e Susanna. Não disse palavra. Apenas afastou o suor da testa com o dorso da mão. O revólver continuava no quadril, nem escondido, nem apontado apenas ali, como uma verdade que ela não tinha intenção de suavizar.
Celas entregou a Samuel um cobertor de lã gasto. Depois envolveu Susana em seu pesado casaco. Ao se aproximar, Elijah hesitou. A luz do fogo subiu pelos traços do rosto dele, realçando o corte firme das maçãs. A escuridão serena dos olhos. O fogo apaga rápido. Se empilhar lenha demais, disse baixo, como se tivesse medo de acordar algo frágil na escuridão. Eu deixo baixo para a fumaça não fazer os pequenos tossirem. Ela assentiu de leve. Não o convidou a chegar mais perto, nem o mandou embora. O silêncio se instalou entre os dois, denso como a areia da tarde. Então ele pousou a faca perto do fogo, o cabo virado para ela. Retirou o cinturão de cartuchos do ombro, desamarrou o coldre da cintura e o deixou junto às botas. A linguagem silenciosa de um homem dizendo: aqui, ninguém precisa provar quem é mais forte. Acima deles, o céu se abriu largo e profundo. Estrelas surgiram entre a fumaça fina que subia. O vento sussurrava no mato de creosoto. Ao longe, um coiote uivou a lembrança de que o deserto ainda era selvagem, mas não vazio. Samuel se mexeu no sono, murmurando algo que Elijah não conseguiu entender, e logo se aquietou. Ela se recostou contra a roda recém-reforçada, os dedos entrelaçados, os olhos seguindo cada gesto de Celas. Ele não sustentava o olhar dela por muito tempo. Movia-se como alguém acostumado à escuridão, cutucando o fogo, ajeitando a panela nas pedras. Do alforge, tirou o fubá, um punhado de sal e uma tira de carne defumada. Elijah pensou em dizer que não tinha fome, mas o estômago atraiu com um ronco baixo. Vou preparar um mingau grosso, caso eles acordem à noite, disse. E, se quiser, tenho café? Ela hesitou. Café era luxo coisa de homens para comprar um assento, uma história e um motivo para ficar. Mas ele não lhe estendeu uma caneca, não insistiu. Apenas colocou a panela no fogo, espalhou alguns grãos e deixou que a água falasse por si. O cheiro amargo subiu no ar fresco como um convite que nada pedia em troca. Elijah pegou a caneca de lata amassada na beira da carroça e a estendeu, sem palavras. Apenas o tilintar suave de metal contra metal. E o vapor entre os dois. Não estou perguntando por que seu marido se foi, disse Celas. Por fim, certas perguntas são só do vento. A boca dela se curvou. Não era sorriso, nem ironia. Era como um nó, se soltando numa corda muito esticada. Bebeu um gole, deixando o calor expulsar o frio dos ossos. Do outro lado da fogueira, a espuma do café escureceu e se acalmou, como poeira depois de uma tempestade. Onde aprendeu a falar assim? Perguntou. Ainda olhando as chamas. Não soa como jogador de cartas, não respondeu ele. Aprendi no silêncio, nas estradas longas, só eu e o cavalo. Se você fala alto demais lá fora, acorda os pesadelos. Pela primeira vez naquela noite, ela o olhou de verdade. Algo no jeito dele sentado, joelhos soltos, costas retas, ocupando só o espaço necessário. Lembrava-lhe os álamos à beira do rio, firmes, sem precisar de desculpa para permanecer. As horas passaram ao som discreto da lenha queimando. Samuel despertou no meio da noite. Tremendo! O choro mais parecido a um suspiro. Elijah se inclinou, murmurando palavras sem sentido, que só uma mãe inventa. Celas levantou-se, tirou um pano macio do alforge, mergulhou em água morna e entregou a ela para a testa do menino. Susana se remexeu no cobertor, a mãozinha buscando o rosto da mãe, antes de adormecer outra vez. Ninguém disse obrigado. Ninguém elogiou o outro por fazer o certo. Ali, palavras eram leves como fumaça. O que contava era a mão no lugar certo, a respiração que se acalmava. Você tem família em Prescott? Elijah perguntou. Quando Samuel, enfim, se aquietou, tive um irmão, respondeu Celas, o olhar perdido no limite escuro da noite.
Tocávamos gado pelo Mogolon-rim. Uma noite, disseram que ele trapaceara. A bala chegou antes do pedido de desculpas. Juntei minhas coisas, montei no cavalo e parti. Desde então, em cada lugar que fico, ergo só um poste, nunca construo paredes. E sua mãe, a voz dela era quase um sussurro, como se cuidasse para não acordar lembranças próprias. Era metade de tribo do norte, disse ele. Suave, me dizia, não se agarre à terra, escute-a. Da primeira vez que ouvi, a terra disse, siga em frente. Da segunda, disse, basta. E esta noite, a voz de Elijah quase se perdeu no vento. O que ela lhe diz, mantenha o fogo baixo, para os pequenos não tossirem. Diz, mantenha a distância, para você poder respirar. Diz, vire o cabo da faca para o seu lado, para que saiba que não vim aqui para vencer. Elijah baixou os olhos. A cautela dele não soava como medo, parecia mais o cuidado de quem aprendeu a não empurrar um cavalo assustado para águas profundas. Pela primeira vez em dias, seus ombros cederam. Quando o primeiro raio de sol tocou as mãos dela. O cabelo, as linhas finas no canto dos olhos. Algo já havia mudado. Não era confiança ainda, mas uma semente havia caído e, dentro do peito, começou a se firmar um repouso que ela não sabia nomear. Parte 2. Ligando-se. Através das pequenas coisas. Naquela manhã, o céu do Arizona estava claro como água recém-tirada do poço. Embora o sol já queimasse seco e agudo, as rodas novas da carroça rolavam devagar sobre a terra vermelha, seguindo sulcos fundos, marcados anos antes por comboios de suprimento. Samuel corria à frente, um galho na mão como se fosse espada, cortando o ar em batalhas imaginárias. Susana repousava no sling contra o peito da mãe, dedinhos agarrados à beira da camisa de Elijah. Celas vinha mais atrás nem perto demais, nem distante, sempre mantendo o tipo de espaço que poderia ser fechado num piscar de olhos. Se o perigo chamasse, seus olhos varriam o horizonte, acompanhando o voo de um gavião que girava lento nas correntes de ar. Desde que deixaram o acampamento da noite, quase não haviam trocado palavras. Apenas o rangido da carroça, o trote ritmado dos cascos e as risadas de Samuel ao conquistar fortalezas de pedra distante enchiam o espaço entre eles. Foi então que Elijah percebeu. O silêncio de Celas não era vazio, era como o telhado largo de uma varanda, capaz de abrigar todos os três. Perto do meio-dia, chegaram a uma encruzilhada que levava a uma pequena cidade e meia dúzia de lojas, um ponto de diligência e um salão. Elijah puxou as rédeas. Ali, uma cidade nem sempre era abrigo seguro para uma mulher sozinha, ainda mais com filhos. 3 homens estavam debaixo do alpendre do salão, mangas arregaçadas, chapéus baixos. Quando a carroça diminuiu, Elijah sentiu o olhar deles deslizar sobre si, como vento quente em pedra. Um deles sorriu torto, assobiando baixo. Ora vejam, mais uma viúva procurando rumo ou fugindo de alguém. Elijah manteve as costas retas, não respondeu. Samuel parou, olhando para a mãe, com a testa franzida. Não entendia as palavras, mas sentia o peso que elas carregavam. Celas esporeou o cavalo devagar, firme, até que o castanho ficou entre a carroça e os homens. Não levantou a voz, não tocou a arma, apenas ficou ali, uma mão nas rédeas, a outra repousando tranquila sobre o rifle cruzado nas costas. Lembrete silencioso, aqui existe uma linha. O ar sob o alpendre mudou. O sorriso se apagou, o riso secou. Botas arranharam a madeira. Um pigarro, olhos desviando. Era só brincadeira. Cowboy. Celas assentiu com um gesto breve, sem quebrar o olhar, até que Elijah clicou com a língua e seguiu com a carroça. Samuel olhou para trás, vendo-o ainda firme na sela, rosto calmo, não tenso,
mas também não cedendo. O menino sorriu sozinho, aquele sorriso pequeno e certo, de quem acabara de ver algo inédito. Alguém se levantar por ele sem que precisasse pedir. Deixando a cidade, a estrada começou a subir, ladeada por cactos e moitas de yucca. Mais tarde, Celas sinalizou uma parada sob um velho álamo. Amarraram o cavalo e juntos puxaram o barril de água do riacho. Elijah estava acostumada a fazer sozinha, mas ele não tomou seu lugar. Apenas segurou uma ponta para que ela firmasse a outra. A água aqui é fresca, disse. Deixe os pequenos beberem primeiro. Samuel bebeu com sede, molhando o queixo. Susana riu quando a mãe mergulhou suas mãozinhas no córrego. Elijah reparou como Celas apoiava levemente a mão no poste da carroça. Prevenindo que escorregasse, ele não disse cuidado, apenas agiu. Natural como respirar, certas formas de proteção não precisam de palavras. E Elijah começava a confiar mais nisso do que em qualquer promessa. Na tarde, com o sol amaciando, Samuel correu ao lado da carroça e perguntou: já ganhou alguma luta de espada? Mais de uma vez, respondeu Celas, lançando um olhar rápido a Elijah, como pedindo permissão. Mas não conto as vezes que venci, só lembro das vezes em que não precisei lutar para ganhar. Samuel pensou fundo. Elijah o observou e viu que o filho estava aprendendo algo que ela sempre quis, que força não vem de gritos, mas de se manter firme quando esperam que você exploda. No caminho, Celas apontou rastros de cervo no barro úmido, explicando como andavam em fila para enganar lobos. Samuel ouvia atento. Susana adormeceu, a cabeça repousada sobre o coração da mãe. Elijah, sentada, sentia o compasso dos cascos, das rodas, e a distância diminuindo entre ela e aquele homem silencioso, não por palavras, mas por gestos simples como esses. Ao entardecer, viram o brilho de um acampamento de mineração. Celas se aproximou da carroça e falou baixo. Em lugares cheios de homens, eles gostam de testar o que você é, alguém que podem empurrar ou alguém a evitar. Se quiser, posso ir à frente. Elijah apertou os lábios. Nunca gostara de se esconder atrás de ninguém. Mas o olhar dele não era de quem queria enfrentar por ela, e sim de quem abria uma porta para que ela escolhesse. Vá, disse. Ao entrarem pelo caminho do acampamento, alguns mineiros riam à frente do armazém, mas, diferente de antes, Elijah não se sentiu encurralada. Cela, ereto na cela, projetava sua sombra na luz das lamparinas. Só isso bastou para que as zombarias morressem antes de nascer. Ninguém precisou gritar: essa é minha esposa, ou deixem-nos em paz. O verdadeiro respeito se move em silêncio. Não precisa de declarações, apenas da presença certa, no momento certo. Naquela noite, acampados à margem do vilarejo, Elijah viu Samuel afiando um graveto com a faquinha que Celas lhe dera. Susana dormia sobre uma fronha de pano. Celas verificava novamente o arreio. Mãos firmes, seguras. Você faz isso em todo lugar que paramos, disse Elijah. Faça o quê? Checa tudo antes que algo dê errado. Ele ergueu os olhos, deu de ombros. Aqui fora, as coisas quebram sem aviso. Só descobre quando já é tarde, a menos que perceba cedo. Elijah permaneceu em silêncio. Depois assentiu. Notei que faz isso com pessoas também. Celas não respondeu, mas o olhar dele demorou-se em seu rosto, e foi o bastante para ela saber que tinha razão. Ela compreendeu então. Respeito não é curvar-se a alguém, nem elevá-lo como frágil. Respeito é estar ao lado, em silêncio, pronto para bloquear o vento, quando for preciso, sem roubar o passo, sem tirar o chão. Ao jantar, no refeitório do acampamento, um mineiro murmurou: não é fácil achar lugar para mulher por aqui. Ainda mais mulher com bagagem. Celas pusou a colher. Ergueu a cabeça. Eu sei, mas também
Não é fácil encontrar alguém que mantém as costas retas o dia inteiro sem pedir que outro carregue sua sombra. Não foi ameaça nem vanglória. Apenas devolver metade das palavras do homem o suficiente para traçar uma linha. O salão ficou quieto alguns instantes. Depois o barulho dos talheres retomou. Elijah permaneceu sentada, sem precisar se explicar, e pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinha. Mais tarde, Samuel sentou-se ao lado de Celas com restos de couro e pregos. Aprendia a fazer uma correia, as mãos grandes guiavam as pequenas pacientes, sem tomar o lugar dele. Como faz para ficar firme? Perguntou Samuel. Você faz a corda escutar. Você? Respondeu Celas. Mas não puxe demais. Ou ela arrebenta. Elijah sorriu consigo mesma. Sabia que ele não falava apenas da corda. Na segunda noite, Celas se ofereceu para montar guarda. Mas quando Elijah acordou, ele ainda estava lá, encostado a um poste, olhos varrendo as sombras. Achei que ia me acordar quando fosse minha vez, murmurou. Não quis despertar alguém que dormia leve. Dormir leve. Tão simples. E ela havia esquecido como era. Pela manhã, ao prepararem a partida, um homem brincou com desdém. Cuidado, senhora. A maioria das mulheres não dura muito por onde vai. Antes que Elijah respondesse, Celas deu um passo à frente, no mesmo nível que ela. Não virou a cabeça, mas a voz foi clara. Então, ainda não conheceram a certa. Ele não disse vou protegê-la, nem não mexa com ela. Apenas se colocou no mesmo chão, deixando claro que qualquer palavra dirigida a ela teria de passar por ele primeiro. Elijah apertou as rédeas, não olhou para ele, mas o canto da boca tremeu não de medo, mas por perceber que havia sido tratada como igual, não como algo frágil a ser escondido. Ao entardecer, luz dourada derramava-se pela estrada até o vale do acampamento principal. Samuel cochilava na carroça. Susana brincava com grãos secos. Elijah e Celas cavalgavam lado a lado. Hoje de manhã, na cidade, disse ela. Você não precisou falar nada. Mas eles pararam de encarar. Não preciso que olhem para mim. Só quero que entendam. Entendam o quê? Que ninguém decide por você, a não ser você mesma. Elijah engoliu seco. Não lembrava a última vez que alguém lhe dissera isso. Talvez nunca tivesse ouvido. Seguiram em silêncio. As rodas batiam. Os cascos marcavam o passo. O céu se tingia de violeta. E ali, naquele silêncio, ela compreendeu. Conexão não nasce de declarações ou gestos grandiosos. Às vezes, vem apenas da presença certa, no lugar certo, para que você possa caminhar o resto do caminho com seus próprios pés. E você já sentiu isso quando alguém não promete te proteger, mas só pela presença o mundo parece menos duro. Se já viveu algo assim, conte nos comentários. Histórias como essas merecem ser lembradas tanto quanto as estradas que um dia dividimos com alguém, mesmo que por um breve trecho. Parte 3. A promessa de ficar. A primeira fogueira no acampamento de mineração. O vento da noite no acampamento não era como o do deserto, carregava o cheiro de minério, carvão queimado e aquele gosto metálico que ficava no fundo da garganta. Ao longe, o bater de martelo no aço soava como o coração de todo o acampamento. Mas na beira, onde a carroça de Elijah fora posta perto das tendas dos ferreiros, o silêncio reinava. Celas acendeu a fogueira no chão seco, alimentando-a com pinho e alguns ramos de eucalipto que havia trocado mais cedo naquele dia. As chamas pintavam seu rosto em lampejos de ouro, não suavizando, mas mostrando firmeza, como uma viga feita para resistir à tempestade. Elijah segurava Susana no colo, ajeitando-a numa cadeira improvisada. Samuel se enrolava no cobertor, os olhos espiando curiosos. Ninguém falava do amanhã. Ali, amanhã era luxo. Só tolo fazia planos longos demais. Debaixo da carroça,
Celas puxou um bloco de cedro do tamanho do antebraço, seu aroma quente se misturando ao cheiro de carvão e ferro. Colocou-o sobre os joelhos e retirou a faca de entalhe da bainha. Elijah franziu a testa. Onde conseguiu isso? Troquei com o homem da serraria hoje cedo. Ia jogar fora umas tábuas brutas. Pedi uma peça limpa. Não disse mais nada. Apenas deixou a lâmina deslizar devagar no veio da madeira, tirando a pele áspera e revelando o coração claro do cedro. O som do corte era como respiração de quem dorme fundo. "O que está fazendo?" perguntou Elijah, os olhos fixos nas lascas que caíam. "Um berço. Para quem? Para criança. Se houver uma... ou para quem precisar." A resposta fez o ar entre eles tremer de leve. Na vida de Elijah, ninguém jamais preparara algo para ela sem pedir nada em troca. No oeste, só se dava esperando lucro, ou para prender alguém, mas ele trabalhava, sem perguntar para quem seria. E se não houver criança, ainda assim, será lugar de descanso. Não faço por certeza, faço para estar pronto. Samuel apoiou o queixo no cobertor, atento. Não entendia tudo, mas sabia. Coisas assim exigiam tempo, e ninguém gastava tanto tempo com alguém de quem pretendia se despedir. "Posso ajudar." "Moço?" "Pode, mas só se segurar firme e cortar quando eu segurar a madeira." Celas envolveu a mão pequena com a sua, guiando o corte curto e seguro. Elijah observava os dedos largos, cobrindo-os do filho, cena estranha, mas de uma segurança rara. O vento mudou, levando fumaça até as tendas dos ferreiros. Ali, eles estavam num círculo estreito, Elijah com Susana, Samuel ao lado e Celas dobrado sobre o cedro. Não quebravam o silêncio, mas era um silêncio cheio, como terra encharcada de chuva, pronta para receber semente. Elijah percebeu que, às vezes, uma promessa de ficar não se dizia em palavras. Estava em cada corte paciente na madeira, firme, sem pressa. Quando Susana adormeceu, Elijah ajeitou a manta e perguntou: "Há quanto tempo faz coisas assim?" "Desde quando vivia com meu irmão, construíamos baús para guardar o que valia não pelo preço, mas pela memória." Parou um instante, acrescentando: "Quero que se eu terminar, também guarde memórias, não necessariamente minhas." Ela não perguntou quais. Certas lembranças só podem ser entregues quando o dono está pronto. Quando o fogo baixou, Celas embrulhou o cedro num pano e o pôs debaixo da carroça, não para esconder, mas para proteger da poeira e da umidade. Elijah lembrou da primeira noite, quando ele deixara o cabo da faca virado para ela, o mesmo gesto, colocar as coisas onde estariam seguras, não onde estivessem mais à vista. Antes de deitar, ela murmurou: "Você faz isso porque acha que vai ficar." Ele encontrou seus olhos. "Faço porque quero ficar. Mas, se me mandar embora, eu vou." Não era súplica, nem desafio, apenas verdade. Ela não respondeu de imediato. Deitou-se junto das crianças, mas, a noite inteira, o som do entalhe permaneceu em sua memória um segundo coração. Não o dela, mas batendo no mesmo compasso, de manhã no acampamento. O amanhecer tinha seus próprios cheiros. Carvão apagado, feno úmido, o tilintar de martelos. Mas, quando Elijah abriu os olhos, o primeiro aroma que sentiu foi o do cedro doce, limpo, aquecendo cada respiração. Celas estava perto de uma fogueira reacesa, a faca na mão, o bloco já curvado como berço. A luz primeira do dia iluminava a borda recém-esculpida. Quando acordou, ela perguntou: "Antes da luz, algumas horas de silêncio deixam o trabalho mais leve." Quase disse não há pressa, mas percebeu, ele não tinha pressa. Cada corte era medida de fôlego, como se o berço não fosse só para uma criança, fosse para o próprio pensamento de futuro. Samuel saiu da carroça, despenteado, ainda sonolento, agachou-se para observar.
Por que está fazendo isso? Moço, para ficar forte? Berço não é enfeite. Precisa manter seguro o que carrega, mesmo nas sacudidas. As palavras apertaram o peito de Elijah. Pensou nos anos de estrada, no quanto fora sacudida. E se, no fundo, não era ela mesma, a coisa dentro, que alguém precisava manter firme? Samuel tentou outro corte. Silas ajeitou sua mão, nem frouxo, nem duro demais. Só o suficiente. Elijah pensou. Ele não falava só de madeira. Ao meio-dia, comeram simples, pão de milho, toucinho, café ralo. Ela o viu repartir, primeiro para Samuel, depois para ela, por último para si. Quis perguntar para quem é o berço, mas conteve-se. Algumas perguntas, quando ditas, viram fardo. Preferiu acreditar que, se ele ficasse, a resposta viria no tempo certo, como seu jeito de entalhar, devagar, sem ansiar pelo fim. À tarde, a chuva fina varreu o acampamento. Elijah puxou lona sobre a carroça, Silas cobriu o berço com pano e o colocou debaixo do toldo dos ferreiros. Não vai durar, disse, mas o cedro bebe água rápido. Precisa manter coberto. Ela notou. De novo, ele sempre punha o que importava onde estaria seguro, mesmo que ficasse ele próprio no relento. E, desta vez, ela sentiu vontade de estar na chuva ao lado dele, em vez de se proteger sozinha. Quando o céu clareou, a terra escureceu de molhada. Silas trouxe o berço, limpando-o com cuidado. Elijah viu o modo como ele olhava, não com orgulho de mostrar, mas como o homem que entrega um pedaço de si a algo que vai durar além dele. Vai terminar? Ela perguntou. Só se souber que terá um lugar. A garganta dela fechou. Lugar. Ali não era espaço no chão. Era dentro de alguém. À noite, com as crianças dormindo, Elijah passou os dedos pela madeira lisa. Silas, do outro lado da fogueira, olhava-a em silêncio. Não preciso que prometa ficar, disse ela. Mas quero saber. Você faz isso porque quer ficar, ou só porque gosta de entalhar? Ele largou a faca. Sustentou o olhar. Porque quero ficar, mas não fico porque alguém manda. Fico porque escolho. Ela não respondeu logo. Apenas puxou o berço mais para perto de si. Naquela noite, pela primeira vez, desde que chegara ao acampamento, Elijah adormeceu com a mão sobre algo que não era arma, mas uma promessa de madeira, esculpida pouco a pouco, sem pressa. E você já recebeu uma promessa não em palavras, mas em pequenos gestos repetidos dia após dia? Se já, então sabe exatamente o que Elijah sentiu naquela noite hesitante, esperançosa, com medo de perder, mas mantendo perto de si. Por quê? Quando enfim se completa, deixa de ser objeto, torna-se prova de que alguém escolheu ficar. Parte 4. Construindo um lar. Na primeira manhã em que pisaram em sua nova terra, uma névoa pálida ainda pairava nos galhos dos velhos álamos. A brisa movia suavemente as folhas, soando como tecido, se roçando um no outro. Sob suas botas, a terra era marrom escura, úmida, e firme seu cheiro fresco de solo enchia cada respiração. Ao longe, um riacho se curvava preguiçoso, refletindo o dourado suave do sol nascente. Elijah ficou imóvel por um instante, a mão sobre a faixa que mantinha Susana junto ao peito. Samuel corria em círculos largos, os pés pequenos, afundando no chão úmido e deixando marcas irregulares atrás de si. Silas largou a mochila e deixou o olhar percorrer o terreno, como homem que já enxergava. Na mente, uma casa erguida ali fazia tempo. Acha que serve? Perguntou ele. Serve, respondeu Elijah, e percebeu que não havia hesitado. Silas puxou um pedaço de corda, estendendo-o do maior álamo até a beira do riacho. Aqui vai ser a estrutura da casa. Varanda aqui, perto da água. Elijah o acompanhou.
cravando estacas no solo onde ele marcava. Cada vez que levantava o malho, ele firmava o poste para mantê-lo reto. Nenhum tentou tomar o trabalho do outro, e nenhum ficou parado apenas olhando. Samuel juntava gravetos secos, alinhando-os para a fogueira, que usariam mais tarde para assar pão. Susana brincava sentada sobre um cobertor estendido na grama, com pedrinhas e conchas vazias do riacho. Pela primeira vez, o trabalho pesado não pesava sobre Elijah como fardo. Sentia como se fosse fundamento de algo destinado a durar. O som da marreta batendo misturava-se ao riso de Samuel, quando uma borboleta amarela pousou-lhe no ombro. Elijah ergueu o olhar. Seu menino, não mais de passagem por um entreposto qualquer, mas dando os primeiros passos em um chão que talvez um dia pudesse chamar de lar. Celas ergueu primeiro os pilares, cada poste reto e sólido. Na hora de levantar a viga transversal, advertiu: "Cuidado, essa é pesada." "Estou acostumada," ela respondeu, e estava, mas, desta vez, o peso não vinha acompanhado da solidão que sempre carregara. Ao meio-dia, sentaram-se à sombra do álamo, comendo pão de milho e toucinho. Celas serviu água a todos antes de beber a sua. Elijah lhe ofereceu uma fatia de maçã seca, raridade guardada desde o acampamento da mina. Ele mordeu um pedaço e entregou o resto na mão de Samuel. Ninguém disse obrigado, mas no encontro dos olhares, todos sabiam. Aquela refeição não era pausa. Na estrada, era parte de um dia de trabalho em seu próprio lugar. À tarde, a armação estava de pé, 4 paredes rústicas, sem teto ainda, mas já o bastante para Samuel correr, chamando um canto de meu quarto. Susana engatinhava pelo chão de terra, mãos enlameadas, olhos vivos, da varanda inacabada. Elijah observava Celas fincar a última viga. O suor riscava-lhe o pescoço. A poeira colava na camisa. Ela pensou: esse homem jamais dissera: "Vou ficar para sempre." Mas cada estaca, cada poste erguido, era sua forma de dizer isso sem palavras. Quando a noite caiu, acenderam a primeira fogueira diante da varanda. Samuel sentou-se ao lado de Celas, perguntando sobre as estrelas. Elijah, com Susana no colo, ouvia a voz grave dele, nomeando constelações como velhos amigos. "E aquela ali?" Samuel perguntou. "É a estrela do norte. Ela não se move." Elijah sentiu um calor subir dentro dela, não só da fogueira. Antes de dormir, caminhou de novo pelo esqueleto da casa, tocando cada poste, sentindo a firmeza da madeira. Olhou o riacho. Aquilo era mais que abrigo. Amanhã, acordaria com o som das folhas do álamo, a voz do filho chamando, e os passos de um homem que ela sabia não sumiria antes da aurora. Virou-se e viu Celas amarrando os cavalos. O fogo refletido em seus olhos. Não precisava perguntar. Ele não precisava prometer. Ela já sabia. Ele ficaria. No segundo dia, trabalharam no telhado da varanda. Celas media cada viga, cortando e prendendo com cavilhas de madeira, em vez de pregos, para que resistisse ao vento do inverno. Elijah sustentava cada poste, as mãos firmes, o rosto já sem a velha desconfiança. As crianças brincavam por perto. Samuel desenhando no chão um mapa imaginário, de seu quarto até o riacho. Susana cambaleando entre as tábuas, caindo às vezes, mas sempre se levantando. Cada vez que Elijah cruzava o olhar com Celas, ele sorria de leve, não para acalmá-la, mas como quem diz: "Vejo as coisas melhorando." Naquela tarde, Elijah acendeu o fogo ao lado da varanda nova e cozinhou feijão com toucinho defumado. O cheiro se espalhou no ar, misturado ao aroma da madeira recém-cortada. Um cheiro que ela nunca conhecera antes, o cheiro de pertencer a algum lugar. Celas voltou da linha das árvores, trazendo tábuas retas para o piso. Deixou-as no chão, lavou as mãos no balde do riacho.
e aceitou a tigela que ela lhe entregou. Quando vai dizer que está terminado? Elijah perguntou. Quando você chamar isso de lar sem pensar primeiro. No terceiro dia, abriram uma janela voltada para o riacho para entrar luz na cozinha, explicou ele. Elijah observou enquanto ele media a armação, fixava as cavilhas. Quando retirou a cobertura provisória, a luz entrou, dourada, caindo sobre o rosto e os cabelos dela. Não disse nada, mas pousou a mão sobre a madeira como selando a escolha. Ao fim do dia, levou Susana ao riacho para lavar a poeira da roupa. Samuel fora com Celas até a cerca nova. A água fresca aliviava-lhe as mãos cansadas. Do outro lado da margem, via as silhuetas deles, um alto, um pequeno movendo-se em ritmo. Como se conhecessem havia bem mais que alguns dias. Ela percebeu, era a primeira vez, em anos, que seu filho aprendia com um homem, sem que a lição viesse acompanhada de medo. Naquela noite, os 4 estenderam cobertores no chão da casa, ainda sem teto, olhando o céu coalhado de estrelas. O vento trazia o cheiro de grama e madeira fresca. Samuel, deitado entre Elijah e Celas, inventava histórias de aventura. Susana dormia com a cabeça sobre o braço da mãe, respiração tranquila. Nunca pensei que dormiria em terra que ajudei a construir, murmurou Elijah. De agora em diante, terá muitas noites assim, respondeu Celas, olhos no firmamento. Quando o vento acalmou, ela se voltou para ele. E se um dia o vento forte derrubar esse teto, então nós o erguemos de novo. O que importa é que o chão sob nós permanece. Ela sorriu. Lar sempre lhe parecera coisa frágil, algo que desaparecia assim que alguém partia. Mas ali, com aquela terra, com o modo como ele dizia, começou a acreditar que um lar podia ser reconstruído desde que houvesse alguém disposto a levantar cada viga ao lado dela. E você já começou do nada e teve alguém para erguer cada estaca e cada parede junto de você. Se sim, então entende por que Elijah podia olhar para uma estrutura ainda inacabada e já chamá-la de lar. Parte 5. Uma vida juntos. A tarde derramava luz dourada de mel sobre o Vale dos Álamos, aquele brilho quente e espesso que fazia até a poeira no ar cintilar. A brisa movia-se entre as folhas, com o mesmo som que Elijah ouvira por anos, como tecido roçando, o som que só se percebe quando 2 pessoas permanecem lado a lado. A cabana que haviam erguido tantos anos atrás agora estava prateada pelo tempo. Musgo forrava o telhado da varanda, e as janelas permaneciam entreabertas, para deixar o vento entrar e sair livre. Samuel, já mais alto que o ombro da mãe, conduzia uma mula de carga até o riacho. Susana, com cabelos longos como água, sentava-se nos degraus da varanda, trançando cordas de linho seco. Elijah estava à porta, as mãos ainda polvilhadas de farinha de pão, observando Celas à distância. Um homem trazendo um feixe pesado de lenha, caminhando com o mesmo passo firme e incansável de sempre. Depois de tantos anos, ele ainda largava a lenha na varanda e limpava as mãos antes de tocar em qualquer coisa dentro de casa. Certa vez, ela perguntara por quê. Para não carregar a poeira da estrada para o nosso descanso, ele respondeu. E ela entendeu, ele falava de mais que poeira. A casa não precisava do peso das feridas do lado de fora. Ali, mantinham as coisas limpas. Não porque nada se sujasse, mas porque ambos estavam dispostos a lavar cada mancha antes de cruzar o limiar. Reuniram-se à mesa de madeira antiga sob o telhado da varanda. A ceia era simples: pão torrado, feijão cozido, um pedaço de queijo e café preto. Samuel contava da viagem à cidade para trocas. Susana falava das galinhas botando uma nova ninhada. Celas escutava, raramente interrompendo.
lançando apenas um olhar discreto a Elijah. O mesmo sorriso tranquilo de quando ajustara a roda da carroça pela primeira vez. Depois da refeição, sentaram-se nos degraus da varanda. O pôr do sol tingia o vale em laranja e vermelho. O riacho murmurava ao longe. Insetos iniciavam sua canção noturna. Samuel e Susana recolhiam os pratos, suas risadas ecoando como melodia familiar. Elijah sentou-se ao lado de Selas, as mãos apoiadas nos joelhos. Logo, a mão dele encontrou a dela, como fizera tantos anos atrás. Devagar, como quem pergunta outra vez: ainda está tudo bem? E, como sempre, ela deixou, já se perguntou. E se tivesse escolhido outro caminho naquele dia? Ela murmurou, os olhos no horizonte. Não respondeu. Selas simplesmente, porque escolhi este. Ela sorriu de leve. Sabia que ele não romantizava o passado. Era apenas verdade. Ele não ficara porque ela precisava. Ficara porque queria. E isso era o único tipo de promessa em que ela sempre acreditara. As mãos dele agora traziam novas cicatrizes, unhas gastas por anos de madeira, rédeas e terra, os cabelos riscados de cinza, mas as costas ainda retas, o passo firme. O tempo mudara quase tudo, menos o jeito, como seus dedos se fechavam ao redor dos dela, firmes, leves, sustentando o bastante para ficar, soltos o bastante para deixá-la ir. Se um dia precisasse, quando a última luz deixou o vale, Selas se ergueu e puxou Elijah consigo. Caminharam pelo pátio, o vento trazendo cheiro de terra e grama fresca. Samuel e Susana já estavam dentro, deixando-os a sós. Elijah se voltou para ele, o olhar profundo, como a noite após o pôr do sol. Você ainda escolhe ficar todos os dias? A resposta era curta, mas carregava o peso do telhado sobre suas cabeças e a força das vigas que haviam erguido juntos. Os invernos traziam neve sobre a varanda e gelo no riacho. Selas acendia o fogo da manhã, enquanto Elijah assava pão quente. A primavera inchava o córrego e enchia as fileiras do jardim. Aumentavam o galinheiro. Os anos passavam, mas as noites na varanda, vendo o sol se pôr por trás dos álamos, permaneciam iguais, lentas, quietas, cheias de sentido. Uma tarde, Susana, já crescida, ouvia a mãe contar a história do dia em que Selas surgira do deserto. Samuel sorriu e interrompeu. Eu já sei, mas ainda quero ouvir. Elijah falava baixo e constante, deixando as imagens surgirem. A carroça quebrada, o som de cascos se aproximando, a mão estendida e as palavras. Não procuro uma cozinheira. Procuro uma companheira. Selas estava ao lado dela, em silêncio, sorrindo apenas quando seus olhos encontraram os dele. O vento espalhava folhas amarelas pelo quintal. Elijah e Selas sentaram-se ombro a ombro, olhando o vale, sem uma palavra. A mão dele encontrou a dela outra vez, apertando suave como fizera por tantos anos. Ela se voltou, o olhar carregado de uma ternura que não cabia em palavras. Nunca pensei que teria um lugar assim, sussurrou. Nem eu, respondeu ele. Voz baixa e certa, mas nós escolhemos. Não precisavam de aniversários nem celebrações. Cada manhã, quando a luz atravessava a janela e o cheiro de café preenchia a casa, escolhiam-se de novo, e todas aquelas escolhas, uma após a outra, tornaram-se uma vida. O crepúsculo caiu, a última luz, filtrando-se entre os álamos, sobre a varanda, já marcada pelo tempo. Samuel fechava o galinheiro. Susana ria recolhendo folhas no quintal. Elijah, à porta, limpava a farinha do avental. Olhando para a linha das árvores, Selas surgiu do bosque. Um feixe de lenha ao ombro. Largou-o junto à varanda, limpou o pó das mãos e foi ficar ao lado dela. Não precisaram dizer nada, apenas permaneceram ali, como sempre haviam feito. A mão dele encontrou a dela não apertada, não presa apenas o bastante para dizer: hoje
Ainda escolho você. Elijah retribuiu o olhar, trazendo nos olhos todos os anos duros e todas as noites tranquilas que haviam partilhado. Deu um pequeno aceno, um gesto que carregava todas as respostas. A brisa da noite trouxe o cheiro da madeira fresca da oficina de Samuel, o cacarejo das galinhas se ajeitando no poleiro, e o aroma do pão, vindo da cozinha, era o perfume de um lar construído pelas mãos e mantido pelo coração. A felicidade não viera de alguém que a resgatara, mas do homem que escolhera ficar dia após dia. E você já segurou a mesma mão por anos e percebeu que ela ainda parece igual à primeira vez. Sim, entende por que Elijah não precisava de outra promessa. O gesto simples bastava, não medo de perder, mas desejo de continuar segurando. Conte para nós o que essa história despertou em você. Deixe nos comentários e dê sua nota de 0 a 10. E, se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma jornada. E se um dia você também escolheu o silêncio em vez da vingança, escreva: Eu entendo celas.